Olá, meu nome é Roberto Perrotti e eu sou o diretor comercial da Instaltec Coifas. Hoje eu venho aqui conversar com vocês a respeito de mitos e verdades sobre o que é um depurador e sobre o que é uma coifa. Para tanto, vou começar com o mito de que se deve ligar uma coifa 5 minutos antes de usar o fogão. Não é verdade. O motor da coifa, assim que acionado, começa a funcionar e fazer a exaustão imediatamente. Portanto, esqueçam essa indicação. Segundo mito, que o motor da coifa tem que ser compatível com a área onde está o seu fogão. Também não é verdade. O trabalho de uma coifa e de um depurador é direcionado sobre a mesa do fogão. Portanto, a área da coifa tem que estar compatível com o tamanho do fogão e, consequentemente, o motor tem uma exaustão boa para se fazer um trabalho eficiente. Então, sua cozinha pode ter 20 metros quadrados ou 100 metros quadrados, isso não influenciará. O que não pode haver são correntes de ar sobre o fogão, consequentemente sobre as panelas. Outro mito é de que o filtro menor, o filtro pequeno, ele dá mais exaustão ou ele dá mais eficiência na exaustão. É mentira. O filtro pequeno ele concentra a exaustão no meio da coifa. Portanto, as laterais onde existem filtros pequenos, ela não funciona e é uma exaustão deficiente. Quanto maior o filtro, mais abrangente ele será sobre a mesa do fogão e sobre as panelas. Portanto, o filtro pequeno concentra o poder do motor, por menor ou por maior que seja a capacidade dele, no centro dessa coifa, trazendo prejuízos e você vai ter cheiro e fumaça no local, com gordura também se estiver usando uma fritura. Motor barulhento, também não é verdade. O motor barulhento, não quer dizer que ele tenha muita força. O motor barulhento de coifa, ele se traduz em que a ventoinha é de plástico e que em alta velocidade essa ventoinha vibra. A vibração faz barulho, o vento faz barulho. Então os dois sons se agregam, se unem e dão um volume de som muito alto, em decibéis muito alto. Mas o motor tem uma capacidade baixa, que são os motores que vêm nas coifas importadas geralmente, que tem 600, 650 metros cúbicos hora e que só servirá para fazer cozimentos leves e não cozimentos de cheiro forte e nem frituras. Portanto, é mais um mito que o motor que faz mais barulho é mais forte, não é verdade. Um exemplo rápido, você tem uma moto 150 cilindradas e uma moto 350 cilindradas. Obviamente a 350 anda bem mais, mas o pessoal da 150 mexe no escapamento, faz um barulho ensurdecedor, mas não aumenta a velocidade, ela continua andando como uma moto 150 cilindradas. Furo pequeno na parede é outro mito. Você está estrangulando a vazão de ar que está acontecendo no trabalho do motor. Se eu retiro 1000 metros cúbicos de ar em cima do fogão, eu tenho que ter uma tubulação com um tamanho, uma área, uma seção de vazão compatível para que esse ar passe com a mesma velocidade com que ele está sendo retirado ali de cima do fogão. E para que isso ocorra, a tubulação e o furo têm que ter o mesmo tamanho, já pré-calculado por normas da ABNT, onde a seção de vazão ela tem que estar compatível com a força do motor. Um exemplo básico para isso é a máquina VAP. A VAP ela tem um compressor um motor que comprime o ar, fazendo com que a água saia lá na ponta da mangueira com muita força. O grande apelo de vendas de uma VAP é economizar água. É justamente o que nós não podemos fazer numa coifa, economizar o ar. Então, a pressão desse motor faz com que a água continue a vir para a mangueira, porém ela é bloqueada pelo motor, que exerce uma pressão, faz com que a água saia mais rápido e você gaste menos líquido, menos água. Para a coifa seria um veneno, porque quanto mais ar você joga, esse ar é intermitente, ele não vai parar de passar, só que como ele encontra um furo menor, ele aumenta a velocidade, é verdade, porém o volume de ar que está passando ali é pequeno. Então lá na coifa o motor vai se adaptar a retirar um volume menor de ar para fazer passar nessa tubulação com a mesma velocidade. Portanto, é um outro mito. Depurador diminui a velocidade ou diminui a potência do motor.
também não é verdade. O depurador já tem pré-calculado saídas na capa da coifa, onde todo o ar retirado pelo motor vai se esvair pelas essas aberturas laterais, dando a mesma vazão do que tem uma coifa com uma tubulação. A diferença está que a coifa ela retém a gordura no filtro e manda para fora do seu ambiente a fumaça com cheiro. Já o depurador vai somente reter a gordura no filtro e a fumaça e o cheiro voltará para dentro da sua cozinha. Portanto, mito. Outra coisa, filtro de carvão ativado, inventado aí pelos italianos. O filtro de carvão, sem dúvida nenhuma, é um filtro, é uma barreira. Só que ele foi feito para diminuir ou retirar o cheiro do alimento do ambiente. Quando você tem uma comida muito forte, esse carvão não é suficiente para fazer isso. Ele retém uma parte desse cheiro e a outra parte volta para o ambiente com a fumaça que está sendo retirada pelo motor da coifa. Além do que, ele diminui a capacidade do motor. Então, o exemplo é, eu tenho um motor na minha bancada, ele está livre, fora da coifa, ele me dá 1000 metros cúbicos hora. Eu interno esse motor dentro da coifa, coloco os filtros de alumínio para reter a gordura e automaticamente eu gerei uma barreira para que esse motor trabalhe, fazendo com que a força dele ultrapasse esse filtro. Então nessa barreira gera uma perda de carga. Então esse motor cai aí para 800, 850 metros cúbicos hora de exaustão real, exaustão de trabalho. Se eu colocar mais filtros de carvão, eu estou gerando uma segunda barreira para que esse motor ultrapasse. Sem dúvida nenhuma, essa barreira também gera uma segunda perda de carga. Então, a carga inicial perdida, que estava em 800, 850, com a adição desse filtro de carvão, ele vai cair mais ainda. Então, vai chegar aí próximo dos 700 metros cúbicos hora, o que é totalmente inviável para se fazer a exaustão de uma fritura. Uma verdade, dentro do primeiro item que eu falei de ligar a coifa 5 minutos antes, é você deixar a coifa ligada após o término do uso da panela. Então, um exemplo, você fritou lá um frango, um bife, um peixe, está na frigideira, essa frigideira permanece sobre a boca sobre o queimador do fogão, e como está quente, ela continua soltando, exalando aí cheiro, soltando fumaça e, consequentemente, a gordura que está ali ainda aquecida, borbulhando e a gente não está prestando muita atenção. Então, enquanto essa panela, essa frigideira, ou qualquer coisa que esteja em cima do fogão, ainda quente e soltando fumaça, você deve deixar sim a coifa ligada para que se tire totalmente aquilo que ainda sobra nessa panela. À medida que você tirar a panela e levar para a mesa ou servir um prato, você pode desligar a coifa e ela vai ficar quietinha e a fumaça e o cheiro acabaram e você não vai ter isso mais na sua cozinha. A área da coifa maior do que o fogão é uma verdade, você tem que ter uma coifa no mínimo, se você não tiver espaço, do mesmo tamanho do fogão, ou, ideal, ser 10 centímetros de cada lado desse fogão, a coifa maior do que o fogão. Bom, uma outra verdade, não se deve ter corrente de ar numa cozinha, porque essa corrente de ar ela chega primeiro na panela do que o motor da coifa consegue chegar na fumaça. Então aí vai ser meio que um braço de ferro. A coifa tenta puxar a fumaça para cima e a corrente de ar, que é horizontal, está empurrado para qualquer um dos lados que o fluxo de ar esteja indo. Portanto, deve-se fechar uma porta ou fechar-se uma janela para evitar essa corrente enquanto está se usando o fogão. Depois que você terminou o uso do fogão, aí você pode abrir tudo, que mesmo que algum ar tenha interferido na exaustão, pelo menos o cheiro e a fumaça, à medida que você abre o ambiente, ela vai ser retirada da sua cozinha. Troca de ar do ambiente. É uma verdade? É, porém com um limite nessa verdade. Uma coifa não quer dizer que ela vai tirar, por exemplo, lá no canto da cozinha, que alguém esteja fumando, a coifa ligada, esse cheiro do cigarro vai sair imediatamente da sua cozinha. É claro, se há um movimento de ar dentro do ambiente e a coifa está ligada, ela é um ponto de fuga para qualquer ar que esteja correndo ali
sujo ou limpo. Portanto, ela vai dar uma troca de ar, ela vai limpar um pouco esse ar ambiente, porém com muito mais vagar. Você teria que deixar essa coifa ligada por horas para que esse cheiro saísse totalmente. Então, não é verdade que a coifa faz a troca de ar do ambiente. Ela ajuda, mas ela não foi feita para isso. Portanto, é mito e é verdade ao mesmo tempo. Tem reservas quanto a essa afirmação. É importante que quando você for comprar uma coifa, você pegue uma empresa que saiba o que esteja falando. Você deve ter primeiro uma visita técnica. Nessa visita técnica, se fará ou se idealizará um projeto de tubulação. Muitas vezes o projeto é simples, é um duto flexível, no tamanho adequado, que corre aí 1, 2, 3 metros linearmente, e não vai haver problema e nem muita técnica nesse projeto. Porém, existem casos que são muito complicados. Então, esse desenho, esse projeto é fundamental. Usar o cálculo da BNT para vazão, mais fundamental ainda, porque assim nós conseguimos determinar qual motor deverá ser usado para fazer essa exaustão adequadamente. Esse qual motor significa que existem vários tipos de motores que podem ser utilizados para a exaustão de uma coifa. Vários tipos e várias potências. Portanto, fundamental, visita técnica, projeto, desenho das peças, a dimensão adequada dessas peças e a dimensão adequada também do motor a ser utilizado para que você tenha o bom funcionamento dessa coifa e dessa exaustão. Isso é um pouco de tudo aquilo que se pode falar a respeito de uma coifa. A grande verdade é, existe muito produto no Brasil, existe muita coifa no Brasil, vendido de forma similar, com características técnicas muito aquém daquelas que nós necessitamos ter na nossa casa. O brasileiro, sem dúvida, come muita fritura, faz comidas cozidas muito pesadas em termos de tempero, de cheiro do próprio alimento. Portanto, para que você tenha uma satisfação ao adquirir uma coifa, que você passe a ter um atendimento técnico adequado, procure saber, entender qual o vendedor que está lhe mostrando mais características técnicas. O fato do vendedor saber muito ou falar muito a respeito de técnica não significa que ele esteja querendo te ludibriar por alguma razão. Ele está tentando lhe passar uma verdade para que você compre um produto que vá ficar na sua casa e que lhe traga satisfação. A ideia é que você não troque esse produto a cada ano, a cada 2, 3 anos, porque você está insatisfeito. Você estará jogando dinheiro pela janela, os vendedores estarão sorrindo porque estão ganhando suas comissões, as empresas idem, porém, o cliente final, que é você, que é o mais importante para nós, principalmente a Instaltec, que zela muito pela qualidade do produto que faz, pela qualidade da instalação que exerce e pela satisfação do nosso cliente, de você, cliente final, de uma coifa Instaltec. Agradeço a oportunidade, espero ter sido elucidativo em alguns tópicos, estou à disposição. Temos um site que é o www.instaltecservicos, sem cedilha, .com.br. Nosso telefone para contato, à medida que nós estamos na rua, usamos o celular, é o 9, é o DDD 11 97352 0734. Muito obrigado e até a próxima.